Boa noite. Abram suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon e a deixem aberto. Filemon, para os ignorantes que nunca leem a Bíblia, você vai lá no finalzinho da Bíblia lá e vai voltando de trás para frente, né? Vai voltando aí Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Hebreus, aí o próximo é Filemon. Vamos lá? Diz assim então. Filemon, capítulo 10. Estão ligados, né? Vamos lá, a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Antes de tudo, vamos orar? Gostaria que você fechasse seus olhos. E antes da gente orar, eu quero que você pense por que você está aqui nessa noite. Vasculhe a motivação do seu coração, o que te trouxe neste lugar nessa noite. Deus, nós queremos nos colocar mesmo diante das tuas mãos, Senhor. Nós estamos aqui diante daquilo que é santo, da herança das tuas palavras para o nosso espírito, que é o nosso alimento diário, que é a tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor Jesus. Fale, ministre nos nossos corações, Senhor. Fale com cada um de nós, Senhor, porque nós temos fome
e sede da tua palavra. Manifeste sobre a minha vida e sobre toda a tua igreja a tua unção, Senhor, o teu Espírito que está em cada um de nós, nos trazendo iluminação e entendimento para a tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. É no teu santo nome que eu oro. Amém. Bom, ontem casaram G e Suzani. Amém? Vamos aplaudir. Graças a Deus, mais uma família se formando aqui dentro. G e Suzani se conheceram dentro dessa comunidade e embarcaram nesse novo projeto de vida, que é formar uma família, né? Casar. É o sonho de muitos que estão aqui dentro, né? Alguns estão quase indo para a glória antes do sonho se realizar. Mas Deus tem misericórdia de você. Você não pode ser tão feinho assim, né? Tão malinho assim, né? Deus, de alguma forma, eu creio na misericórdia dele para com você. Ok? Nada que um jejum de 40, né? 40 anos, 40 dias não resolva. Mas é isso. Glória a Deus por isso. Sábado que vem tem outro casório. Não, mas não é daqui, é de fora. Mas eu fico muito feliz de ver isso acontecendo aqui. Quando a gente começou, nós éramos acho que uns 3, 4 casais. E eu já perdi as contas de quantos casamentos a gente já teve a graça de realizar e unir em Cristo Jesus. Isso é uma benção. Amém? Quando a gente lê Filemão, né, você se percebe que a gente pode ler em minutos e é um dos menores textos da Bíblia Sagrada. Não sei nem se pode se chamar de carta isso, porque é um bilhete, né? Paulo escreveu um bilhetinho para Filemão e esse bilhete atravessou 2000 anos de história. Por que a igreja acrescentou esse bilhete ao cânon das Escrituras Sagradas? O que havia na cabeça dos pais da igreja, dos homens de Deus, quando resolveram reunir o cânon do Novo Testamento, né, reunir os livros que eles consideravam livros inspirados, né? Havia algumas questões que estavam em volta disso. Por que um livro adentrou na Bíblia? Né? É uma pergunta que muita gente não sabe responder. Por que está aqui? Né? Então, eu não vou responder isso para você. Te vira, negão. Vai estudar. Beleza? Porque quando essas perguntas perscrutaram a minha vida e o meu coração, eu fui atrás de respostas. Tá certo? Uma coisa que não deu certo na minha vida foi essa estratégia do diabo de formar um cristão mente mole. Né? O que é um cristão mente mole? É aquele cara que qualquer questionamento, ele afunda na fé. Ele chuta o balde, ele cai mesmo. A minha experiência com o Deus vivo foi algo tão real, que até hoje nenhuma pergunta foi capaz de me roubar por um segundo sequer da minha convicção de que Ele é real. E olha que se alguém é questionador nesse universo sou eu. Às vezes eu fico vendo os caras perdidão lá na internet, lá no Orkut, lá. Os caras falando assim, com a glória na boca, assim, né? Eu era evangélico e agora, graças a Deus, não sou mais. Porque eu ia numa igreja lá e eu tinha um monte de perguntas na minha cabeça e ninguém sabia me responder nada. Eu acho interessante porque eu fui um cara também, da mesma forma. Um cara que tinha um monte de perguntas e ninguém me respondia nada. Daí eu fui atrás. Eu mesmo fui lá. Comia a Bíblia, devorava a Bíblia todo dia de cabo a rabo atrás de respostas. Quando a Bíblia não era clara em algumas coisas, eu ia atrás de literatura de todos os lados. De todos os lados. E eu posso ter uma convicção hoje na minha vida a respeito desse livro e da fé que eu
caminho nela com uma certeza tamanha que dificilmente alguma coisa me roubar de Deus. Acho que a única coisa hoje que me faria naufragar na fé seria o corpo de Cristo ser encontrado, a ossada. Se algum dia, talvez, encontrarem realmente um corpo lá, olha, gente, aí o cristianismo naufragou na sua fé. Aí todos nós fecharemos nossas portas, pegaremos nossas Bíblias, jogaremos no lixo, porque mais nada tem sentido. Se Cristo não ressuscitou, a minha fé e a tua fé é em vão. Uma vez um cara me questionou a respeito disso. Ele, se for provado que Jesus Cristo não ressuscitou, eu falei, acabou. It is finished. The end. 2000 anos de história do cristianismo foi uma fraude. Mas até aqui. Além desse quesito, que ainda permanece uma tumba vazia e um corpo que nunca foi encontrado, além desse quesito, eu vejo diariamente o poder que a mensagem que esse homem da história, chamado Jesus, deixou, transformando milhares e milhares de vidas todos os dias. Se o cristianismo é uma fraude, foi a fraude mais bem inventada que se tem conhecimento na história da humanidade. Porque nenhuma mensagem teve o poder de transformar tantas vidas como o cristianismo. Quando a gente fala o cristianismo, não é a religião cristã, mas a mensagem que ela anuncia, que é um Deus encarnado, morrendo numa cruz e ressurreto depois de 3 dias. Esse Deus que tem transformado vidas e mais vidas em toda a história. Talvez a única religião hoje que a gente pode chamar de uma religião global, né? Uma religião que ela se encaixa perfeitamente em todas as culturas existentes sobre a face da terra. É impressionante como a simplicidade do cristianismo tem um poder tamanho de qualquer tribo, qualquer bebê, qualquer criança consegue entender. Consegue entender de uma maneira tão simples. Tão simples. Meu pastor sempre fala isso para mim, que nós cristãos tropeçamos nas coisas mais simples da vida. Nas coisas mais simples da vida. Esse bilhete de Paulo a Filemão atravessou 2000 anos de história. Ele aborda alguns temas, né? Por exemplo, alguns temas polêmicos, como escravidão, por exemplo, escravatura. A Bíblia Sagrada foi o primeiro livro na história que ousou colocar o dedo e mexer num sistema econômico que era a escravatura. Foi lá. Foi a primeira religião na história que ousou dizer que um escravo e o seu senhor diante de Deus era a mesma coisa. De elevar os piores seres da época, no sentido social, de discriminação, elevar essas pessoas a um nível de humanidade que nenhuma outra religião reconhecia até então. E aí vem. Agora, o que a gente pode aprender com isso? São 3 personagens que envolvem: Paulo, Filemão e um escravo chamado Onésimo. Paulo havia gerado Onésimo nas cadeias. Paulo é um cara que todas as vezes que eu falo dele eu me emociono. Paulo para mim, é um dos 3 indivíduos da história da fé que é capaz de me tirar de qualquer vale, de qualquer frustração ministerial, de qualquer momento de crisezinha existencial na minha vida. Porque quando eu olho para a vida de Paulo, eu não tenho nada, absolutamente nada, do que reclamar. Olho para a vida de Paulo e
É impressionante como um cara é capaz de fazer sempre da sua desgraça, ou da sua tragédia, melhor dizendo, porque nunca houve desgraça na vida de Paulo, mas sempre houve uma tragédia transformada em graça. Paulo era capaz de, no meio de uma cadeia, preso. Paulo ele era tão contagiante que ele estava ali, primeiro ele estava nas praças, né, pregando o evangelho. Aí o povo não suportava aquele cara pregando o evangelho ali. Aquele baixinho, careca. Os historiadores dizem que ele tinha uma ramela crônica, assim, o tempo todo, né? Diz que ele era meio que pesado de palavras, então quando ele pregava, a galera geralmente dormia mesmo. Né? Mas aquele baixinho ali se tornou um gigante na fé. Havia alguma coisa na vida daquele cara que eu não consigo descrever em palavras, mas a gente pode experimentar na vida, porque o Deus é o mesmo. Mas esse Paulo que estava ali, ele primeiro ia para as praças e de alguma forma aquilo incomodava as pessoas, ele era extraído das praças, preso, levado para dentro das cadeias. Lá na cadeia ele começava a evangelizar os presos. Ele ganhava todos os presos. Não bastasse isso, ele ganhava os carcereiros. Não bastasse isso, ele ganhava a guarda pretoriana. E aí ninguém podia se aproximar desse cara sem ser contagiado pela vida de Cristo que estava nele. E Onésimo foi um desses que ele gerou nas prisões. O nome Onésimo é um nome comum dado aos escravos. Então, você comprava um escravo, você automaticamente, né, você dava um outro nome para ele. Nesse caso, muitos escravos eram chamados de Onésimo, devido ao significado dele. Né? Onésimo significava útil. Então, já havia toda uma expectativa, né? Por exemplo, você vai ser o útil. Útil, vem cá, útil. Útil, lava a cozinha. Útil, vai fazer comidinha. Útil, traz meu chinelo. Útil, faça alguma coisa para mim. Sei lá, corte minhas unhas. Né? Escova meu dentinho. Alguma coisa, né? O útil estava ali. Então, toda vez que alguém lembrava ou ouvia o nome Onésimo, isso estava ligado a útil. Alguma coisa que tinha utilidade. Porém, esse Onésimo, o útil, cansou daquela vida de escravidão e conseguiu fugir. As pessoas não sabem explicar como que ele acabou chegando até Paulo e como Paulo conseguiu evangelizá-lo. Mas Onésimo era um homem que estava em fuga do seu senhor e encontra com Paulo. Paulo prega o evangelho para ele. Uma das coisas que está ligada a Onésimo é que Onésimo, os escravos da Frígia, ali naquela região, eles tinham fama de serem escravos preguiçosos. Tinham preguiça de trabalhar, preguiça de servir, preguiça de fazer. Você vai ouvindo aí que depois a gente vai colocar isso na nossa realidade. Né? A moral da história é que quando Paulo gerou Onésimo, Paulo chama Onésimo para morar junto com ele. Por que isso? Porque Paulo, então, depois de gerar Onésimo, ele estava em prisão domiciliar. Paulo ficou aproximadamente uns 2 anos em prisão domiciliar. Vocês querem ver? Abram lá comigo em Atos. Lá no último capítulo de Atos, no versículo 30 e o 31. Diz assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Então, Paulo estava na casa, preso em prisão domiciliar. Ali, Onésimo morava junto com ele. Só que havia um problema. Segundo a lei romana, um escravo ele podia pedir asilo, né, dentro da casa de um amigo. E era exatamente isso que estava acontecendo. Só que havia um outro problema. Paulo teria que pagar. Cada dia que aquele escravo permanecia dentro da casa dele, ele teria que pagar para o dono dele o dia de salário daquele escravo.
Então, se um escravo ganhasse 10 reais por dia, né, era o preço dele, Paulo tinha que pagar. Então, cada dia que esse cara ficava dentro da casa dele, ele tinha que pagar 10 reais. E por aí vai. A lei romana, então, ela exigia que esse escravo ou fosse devolvido, ou então que Paulo então pagasse para ele todos os dias em que ele permanecia ali. Né? Com relação a Filemão, os historiadores dizem que Filemão era um cara talvez muito rico, pelo simples fato dele possuir escravos, porque nenhuma pessoa pobre, por exemplo, tinha escravos. Então o Filemão era um cara rico por duas razões. Primeira, porque ele tinha escravos, e a outra coisa, porque a igreja se reunia na casa dele. Então provavelmente ele tinha uma casa que possuía espaço sobrando para que a igreja estivesse reunida. Eu estou lançando todo esse pano de fundo para que vocês estejam visualizando a cena toda, para que a gente possa adentrar nas questões que eu quero abordar. Ok? Relacionado a Paulo, por exemplo, né? O que a gente pode aprender com Paulo nessas situações? Primeira coisa, a forma como Paulo se relaciona, ou que ele se direciona às pessoas. Quando a gente fala de um irmão em Cristo, como é que a gente se refere? Então, eu estou lá na minha semana e, de repente, naquele dia eu decido falar de algum de vocês. Como é que a gente se trata? Como é que a gente fala um do outro? Como é que a gente se comenta a respeito? É interessante como Paulo falava. Paulo ele chegava e ele falava assim: Filemon, o cooperador e amado. Daqui a pouco Paulo chega e fala assim: Arquipo, companheiro de lutas. Você é aquele que tem amor e fé para com Jesus e todos os santos. Alguém que confere alegria e consolação no amor. Alguém que mantém o coração dos santos reanimado. Alguém cuja autoridade está no amor. Já pensou se nós pudéssemos falar assim uns dos outros? Se ao invés de nós falarmos mal uns dos outros, nós tivéssemos a graça de falar assim: eis ali, aquele cara é uma bênção. Aquele cara é um servo por excelência. Eu não vou mencionar nomes aqui nesse momento, mas tem algumas pessoas aqui dentro que sempre quando o nome é mencionado, é interessante como isso está ligado a algumas coisas que são bem massa. Né? Alguns nomes já estão ligados automaticamente com o amor. Né? Nossa, aquela pessoa tem um amor pelos outros. Toda vez que o nome é mencionado, a palavra amor está coligada a ela. Toda vez que o nome de outra pessoa é mencionado, a palavra serviço, servidão está relacionado. Toda vez que o nome é relacionado, a palavra perseverança está ligada. Toda vez que o nome está ligado, que o nome é mencionado, a palavra fé está relacionada. Com o que o meu e o teu nome está relacionado? Quando alguém fala de mim, ou quando alguém fala de você, o que está coligado a isso? Sabe o João? Não é o João aqui da igreja, tá? O João aqui é um João fictício, certo? Mas se servir para o João também, João pode levar para casa. Sabe o João? Aquele cara que começa um monte de projeto e não termina nada. Sabe o José? Sabe? Aquele cara que faz 40 anos que está capengando, andando em círculos, andando sempre na mesma. Passa 10, 20, 30 anos, o cara é a mesma coisa. Quando acontece alguma coisa ligada a essa pessoa, a gente já fala assim: sério, aconteceu, mas quem que é? É o José. Ah, o José.
Qual é a novidade disso? Eu não sei se Paulo tinha otimismo demais, ou realmente a igreja, naquele momento histórico, tinha realmente pessoas que faziam Paulo ter essa graça de estar sempre ligando o nome deles a questões assim poderosas. Nossa, como é bom você ouvir, por exemplo, isso, né? E lá vai o Pipe, o meu cooperador e amado, né? Cooperador e amado. Lá vai o Maurício, meu companheiro de lutas, né? Lá vai o Rodrigo. Rodrigo, você é aquele que tem amor e fé para com Jesus e para com todos os santos. Não é bom você ouvir isso a respeito de você? Né? Paulo ele era um homem tão centrado em Deus que ele via o ministério num plano sempre abaixo das relações. Sempre as relações estavam acima do ministério em muitos aspectos. Né? Então, Paulo, quando ele encontra Filemão, naquela condição de um escravo fugitivo, Paulo teria toda o álibi, toda a motivação no reino para manter Filemão com ele. E dizer, cara, o que importa primeiro é você cumprir o teu chamado. E esqueça aquilo que você tem que resolver na sua vida. Paulo chega e fala para Filemão, Filemão, é o seguinte, cara. Eu te gerei em Cristo. Você me é muito útil. Você era aquele cara inútil que agora foi transformado num cara muito útil, de fato, para a minha vida. Agora sim o teu nome condiz com você. Só que tem uma coisa, meu irmão. Você precisa resolver a tua vida. Paulo não quer dar um passo sem que primeiro algumas coisas sejam resolvidas. E Paulo chega para Filemão e fala, Filemão, vai resolver a tua vida. Onésimo, vai resolver a tua vida. E Deus pega Onésimo e o envia de volta para Filemão. Desse envio nasce essa carta que nós estamos aqui abordando. Quando você lê isso, você começa a entender que a gente tem um Deus que não está ignorando a tua relação com tua mãe e com teu pai. Não pensa que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Se você é um cara ou uma moça, uma girl, que pensa que não resolver essas questões de família, de casa, vai te levar em algum lugar. Quando eu fui chamado para caminhar com Cristo, a primeira coisa que ficou mais do que clara na minha vida foi isso. Pipe, você precisa tratar as tuas questões com seus pais. Eu não sei quantos de vocês sabem disso, quantas vezes eu já falei isso, mas eu vou repetir novamente. Eu era um cara que em casa, a minha família é testemunha disso. Eu era um cara que chegava em casa, cada 10 palavras que eu falava, 11 palavras eram palavras torpes. Falava palavrão o tempo todo. Eu era um cara extremamente agressivo, mandava minha mãe tomar em tudo que é lugar que eu poderia mencionar. Meu pai não tinha respeito nenhum. Meus irmãos, se me olhassem torto, eu cobria de porrada. Na rua eu saía, brigava todo dia. Né? Era um macho mesmo. Né?
era o filho do diabo dentro de casa, né? Era o Satanás em casa. Estava lá. Chegava em casa, chegou o cão. Chegava lá. Quando Deus entrou na minha vida, quando Jesus passa a habitar em mim, quando Deus entrou na minha família toda, um por um foi entrando, conquistando. O último a ser conquistado agora foi meu irmão mais velho, que há muitos anos estava desviado e agora está toda a família dele novamente. Toda a minha família está em Cristo. Todos os meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, todos eles, a minha família toda está salva. Eu cheguei nos olhos da minha mãe, nos olhos do meu pai, eu pude pedir perdão e falar: Pai, eu quero pedir perdão pelo que eu sou, pelo que eu tenho feito. Porque havia uma convicção na minha vida de que se eu não começasse ali, o que eu tinha para anunciar lá fora? De que novidade de vida eu iria falar? Eu ia falar do quê? Jesus mudou minha vida. O que ele mudou? Agora eu não pulo mais carnaval. O que mais? Porque eu não fumava, então não tinha nenhum tipo de droga. Nunca fui corintiano também, deixa eu ver, o que mais? Graças a Deus, né? Nunca usei nenhum tipo de droga. Não bebia, né? Mas eu podia falar assim: olha, eu não sei. Mas ali Deus começou um processo na minha família de salvação, de cura, de libertação. O amor entre os irmãos. Meu Deus, quando a gente se encontra hoje, a gente se beija um ao outro. Se abraça. É uma família que é restaurada porque o Evangelho adentrou. Porque o Evangelho que não transforma a família não pode ser chamado de Evangelho. Espere o tempo que for necessário. Eu já tenho 19 anos de conversão. O meu irmão mais velho se converteu, acho que em torno de 1 ano. Mas ele já era desviado há quase 30 anos, sei lá, 25 anos desviado, longe do... Meu irmão era um cara que falava assim: pecado não existe, inferno não existe. Ele só não tinha ousadia de falar que Deus não existia o resto. Né? Paulo pega então Onésimo e o envia de volta, dizendo para ele assim: vai e restaure. Primeiro de tudo, você precisa consertar algo que você fez, você fugiu. Agora, isso vai mexer com a gente, né? Óbvio, né? Porque o cara estava livre. Não é irônico isso? Isso não é uma sacanagem? Paulo pega um cara que era escravo, que estava livre, e Paulo pega e envia de volta o cara para a escravidão. Que tipo de... O que Paulo queria com isso, né? A carta de Filemão é a história da reconciliação de um devedor ao seu senhor. Ele era uma contradição do seu próprio nome. Ele era um cara inútil, fugindo da vida, se escondendo em meio às multidões. Era um cara em busca de uma liberdade e quando encontra Cristo, ele volta para a escravidão. Esse tipo de liberdade que a gente almeja, que é uma liberdade que ela nos isenta de todo tipo de responsabilidade das nossas relações, de nós termos que dar conta da nossa vida, de nós construirmos aquilo que está destruído, esse é o desafio. Alguns consideram isso escravidão, né? Vocês acham que é fácil você olhar nos olhos de uma mãe que nunca diz para você que te ama, que a vida inteira falou que você
é o cocô do cavalo do bandido? Olhar nos olhos e você pedir perdão e você dizer que você ama? Deus pega esse cara e começa a transformar a vida dele de modo radical. Então, primeira coisa, que um fugitivo da escravidão, em busca da liberdade, encontra um Cristo que o liberta do pecado, porém o envia novamente para a escravidão de seu Senhor. A segunda é que ele encontra o Cristo que não alivia algumas realidades, mas não te deixa perdido nelas. Pelo contrário, um Cristo que te dá um alvo e um propósito. Aquele homem sem propósito nenhum, em busca de uma liberdade que ele não sabia nem direito o que era, ele é enviado novamente com um propósito. É interessante que Jesus ele olha para essas questões e através do apóstolo Paulo ele diz assim: vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Além do cara voltar para a escravidão, ele tinha que servir de bem com a vida. O cara estava lá, indo para a galera, 100% livre, encontra Jesus, Jesus o envia novamente para a escravidão, e ainda diz para ele assim, ó, e ainda é o seguinte, cara, sirva de coração, como se você estivesse servindo a mim. Agora tem algumas coisas, né? Tem algumas coisas ligadas a isso, que quando Onésimo é enviado novamente, havia uma palavrinha que estava ligada ao nome de Onésimo. Paulo quase não o chama mais de escravo, mas Paulo o chama de o irmão Onésimo. Na teologia cristã, não existe mais a prostituta fulana. Na teologia cristã, existe a irmã fulana. Na teologia cristã, não existe mais o bandido. Existe o irmão. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação do Caio Fábio, e fazendo um parênteses entre isso, entre o que eu vou dizer, fazia muito tempo que eu não ouvia uma pregação do Caio Fábio. Eu tenho ouvido sempre, todos os dias, diariamente eu escuto as mensagens do Metalcast, eu escuto mensagens do meu pastor, escuto mensagens de vários outros pastores que eu conheço, mas há muito tempo que eu não ouvi uma mensagem do Caio Fábio. E eu ouvi 2 mensagens dele e eu chorei. Chorei igual uma criança. Fazia muito tempo que eu não era impactado. Senti uma saudade de ouvir aquele homem falar. E novamente isso me trouxe uma convicção de que esse homem até agora foi o único nesse país. E que ainda não se levantou ninguém. Ninguém para substituir aquilo que ele foi. Ou o que ele tem sido. Quem sou eu para julgá-lo? Quem sou eu para julgá-lo? Mas vai lá na internet, tem um monte de mensagens dele que você pode abaixar e você pode ouvir. Mas uma das coisas que o Caio Fábio falou, que eu achei interessantíssimo isso, porque ele falou assim que o reino de Deus é composto de ex. Para tudo que é lá tem ex. Ex-drogado, ex-bandido, ex-traficante, ex-homossexual. Difícil, mas tem. Meu pai sempre me falava assim, não arrisca, filho. Não arrisca, nem experimenta. Porque pode ser que você não tenha mais volta, né? Eu segui o conselho dele, graças a Deus.
Estamos aí firme na nossa macheza. Né? Brincadeira. Não. Tá cheio de ex. Né? Todos vocês é ex. Né? Ex para tudo que é lado aqui. Né? Ex para tudo que é lado. Porque ele falou assim, que se não for ex, está no lugar errado. O cara que chega diante de Deus e fala assim, olha Deus, eu sou o cara, o mínimo que ele é um ex-pecador. Talvez ele tenha nascido dentro da igreja, se criado, sei lá, não sei, aceitou Jesus com 3 meses de idade, né? Mas alguma coisa ele tem que ser. Eu era um ex. Então o reino de Deus ele é composto desses ex. E o escravo Onésimo já não é mais chamado de escravo, mas é chamado de irmão. O irmão em Cristo. Onésimo agora era um escravo cumprindo uma vocação e um chamado. E é isso que Cristo faz em nossas vidas. Uma das coisas que é poderoso no reino de Deus é essa questão do discipulado, né? Porque Paulo discipula Onésimo. Onésimo, em obediência, volta para o seu Senhor, se submete ao senhorio de Filemão. E, segundo a tradição da igreja, aconteceu algo poderoso nessa obediência. Sabe o que aconteceu com Onésimo? Há pelo menos 2 Onésimos na história da igreja que os autores não sabem. Provavelmente o segundo não seja por causa do tempo, da idade. Então provavelmente não era o Onésimo que nós estamos falando. Esse Onésimo, que é o provável que não seja, se tornou bispo da igreja de Éfeso. Mas tem um outro Onésimo que faz parte do 1º século, que se tornou bispo da igreja de Bereia. Aquela carta de Paulo, de alguma forma, impactou a vida de Filemão, e Filemão deu a liberdade para Onésimo. E Onésimo foi servir a Deus e se transformou no bispo de Bereia. Uma das coisas que você temos que aprender é obedecer sem questionar. Quando você viu que você fez uma caca que precisa de reconciliação, ao invés de você fazer como Onésimo, que é fugir para longe do problema, ouça o que o Espírito Santo está te falando e volte. Volte o mais rápido que você puder, porque Deus vai honrar a tua coragem e a tua obediência em consertar as relações que estão destruídas. Eu fui ofendido por uma pessoa há uns tempinhos atrás. Recebi um e-mail lá que a pessoa usou uns palavrões que você não usa nem para o diabo. E as pessoas usou se referindo à minha pessoa. Só que ao invés do diabo roubar a minha vida e o meu amor por essa pessoa, Deus é testemunha que eu penso nele todos os dias. Eu oro por ele todos os dias. E o desejo do meu coração, todos os dias, é abraçá-lo. É poder chegar para ele e dizer assim, olha cara, eu te perdoo. Eu te perdoo. Todos os dias. Eu podia estar com raiva no meu coração, com ódio, e dizer, esse daqui eu risquei da minha vida. Nunca mais. Essa cara aqui que vocês veem já levou tanto tapa que vocês não têm noção. Essas costas aqui já levou tanta apunhalada que vocês não têm noção. Eu falei uma coisa no casamento do G ontem, que meu pastor sempre me fala, e eu vou dizer isso para vocês hoje. Sabe por que eu não desisto de vocês? Porque Deus não desiste de vocês. E se ele é um cara que não tem nenhum tipo de ilusão quanto a vocês e quanto a mim, por que eu vou ter?
Na caminhada cristã você está o tempo todo levando paulada, né? De pessoas que você estendia a mão e de repente sai. Você de um herói se transforma no bandido. Literalmente, né, mal? Você de amigo se transforma em inimigo. Talvez Deus tenha permitido que essa história tenha caminhado por todos esses 20 séculos de fé e caminhada com Ele, para que você viesse aqui nessa noite e ouvisse isso. Se ninguém mais na história foi impactado por isso daqui, se um de vocês hoje à noite sair desse lugar e chegar em casa, ou na escola, ou Deus sabe aonde, e se tornar escravo da obediência ao senhorio de Cristo, só a obediência pode te libertar. Só dando essa cara para bater, sabe? Só colocando a boca no pó e se humilhando, que Deus pode te exaltar. Encarne esse princípio, essa promessa da palavra que se você se humilhar, Deus te exaltará. É só Ele que é capaz disso. Onésimo se humilhou. Onésimo se despiu da sua liberdade para se transformar então num homem que influenciou vidas, gerou vidas. Gostaria que você fechasse seus olhos. Às vezes obedecer a Deus implica em fazer mais do que o ordinário. Às vezes obedecer a Deus implica em fazer além, muito além. Eu não conheço a sua vida, mas o Rei dos Reis conhece. Talvez você tenha adentrado neste lugar hoje ainda escravo de algumas mágoas, de algumas feridas, de algumas decepções com pai, com mãe, ou outras pessoas que Deus sabe. O que Deus está falando para você hoje é tempo de você voltar. E é tempo de você consertar. É tempo de você se humilhar. É tempo de você obedecer. É tempo de você encarnar o perdão, a graça, para que Ele possa te libertar em definitivo. Não seja um Onésimo fugindo pela história. Não seja alguém que contradiga o teu chamado para ser alguém útil na história. Porque todo aquele que foge do que Deus tem para ele é transformado em alguém que se torna inútil para o reino e para a história. Nenhum homem, nenhuma mulher em fuga da vontade e do propósito de Deus para a sua vida está fazendo o seu papel de útil no reino de Deus.
Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece o histórico de cada um aqui, Deus. O Senhor conhece as relações que foram rompidas, as feridas que foram abertas, Senhor Jesus. O Senhor conhece. O Senhor conhece os muros que foram levantados, Senhor. Mas, ó Deus, é tempo de nós reconstruirmos, Senhor, as pontes, Senhor. É tempo, Senhor Jesus, de nós nos dedicarmos às nossas famílias, Senhor. Amá-los, Senhor. A Tua palavra fala, Deus, que o Senhor viria para converter o coração dos filhos aos pais. Obrigado porque o meu coração, Jesus, se converteu ao meu Pai antes do Senhor o levar. Obrigado, Jesus, porque muitos que estão aqui, Deus, podem ter hoje a graça e a chance, Deus, de se converterem aos seus pais. Nos dê a graça para isso, Jesus, porque sem a Tua graça nós não podemos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. É no Teu santo nome que eu oro. Amém. Amém.